Olá, meu nome é Diogo Teixeira e neste vídeo eu vou falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, que é inspirada na regulação europeia e a partir de agosto de 2020 vai regular o tratamento de dados pessoais no Brasil. Aliás, vale dizer que a LGPD é duplamente importante. Ela é importante para os indivíduos, porque ela aumenta o nível de transparência e garante aos indivíduos um maior controle em relação aos dados pessoais, mas ela é muito importante para as empresas, porque ela estabelece limites claros que permitem que as empresas saibam exatamente como elas podem tratar dados pessoais. E se de um lado a LGPD alcança apenas o tratamento de dados pessoais, o que significa que podem existir outras informações confidenciais cujo tratamento não será regulado pela LGPD, por outro lado, a LGPD traz um conceito de dados pessoais super amplo, que abarca não somente os dados que identificam diretamente o indivíduo, como nome, CPF, RG, mas também aqueles que levam à identificação indireta do indivíduo, como uma placa de carro, um identificador eletrônico ou até um número de IP. E mais do que isso, a LGPD não faz distinção e protege todos os indivíduos, não importando se esse indivíduo é um colaborador, um funcionário da empresa, ou se é alguém que trabalha numa outra organização com a qual a empresa se relaciona. Por exemplo, o representante de um fornecedor ou o representante de um cliente. Do mesmo modo, a LGPD não faz distinção entre os repositórios, ou entre dados estruturados e dados não estruturados. Lembrando que dados estruturados são aqueles que estão organizados em planilhas ou em bases de dados, e dados não estruturados são aqueles, por exemplo, inseridos em documentos. Para a LGPD importa apenas que sejam dados pessoais, e não importa exatamente aonde eles estão. Então, vale para a LGPD servidores internos, as máquinas dos colaboradores, os serviços de nuvem, onde a empresa pode inserir dados pessoais, os arquivos físicos e, eventualmente, até a gaveta das pessoas, onde são armazenados documentos que contêm dados pessoais. E para que os objetivos da LGPD fiquem ainda mais claros, é importante a gente olhar para os princípios que sustentam a LGPD. São 10 princípios, alguns muito óbvios, como finalidade, transparência, não discriminação, mas alguns valem comentários específicos. E o primeiro princípio que merece comentário específico é o da necessidade, que trouxe a ideia do tratamento mínimo. Aqui, o objetivo do legislador foi evitar uma exposição desnecessária para os indivíduos, fazendo com que as empresas não possam tratar dados pessoais que são desnecessários, ou seja, as empresas não podem coletar dados pessoais que não são realmente importantes e necessários para que elas desempenhem as suas atividades. O segundo princípio que vale a pena comentar é o princípio do livre acesso, que empodera os indivíduos e permite, por exemplo, que, a partir de agosto, eles entrem em contato com a empresa e peçam esclarecimentos sobre como os seus dados pessoais são tratados pela organização. E por último, vale a pena falar do princípio da prestação de contas, que traz a ideia de que não basta cumprir a LGPD. A organização tem que ser capaz de demonstrar que ela adotou iniciativas para cumprir a LGPD, que ela adotou os controles, que ela tem registros das operações e fez o mapeamento de dados, enfim. A ideia aqui é criar documentação para que, numa hipótese indesejada de fiscalização ou denúncia, a empresa seja capaz de demonstrar que ela adotou todas as iniciativas para cumprir adequadamente a LGPD. Diferentemente do que acontecia antes, a LGPD exige que toda operação de tratamento de dados pessoais se encaixe em uma das 10 bases legais que a lei oferece, que são aquelas bases já conhecidas de vocês: consentimento, cumprimento de obrigação legal, legítimo interesse, execução de contrato e por aí vai. Isso muda radicalmente a forma como a gente trabalhava dados pessoais anteriormente, porque as empresas estavam acostumadas a fazer tudo aquilo que não era expressamente proibido pela legislação. E hoje é o contrário. Hoje eu preciso necessariamente ter uma base legal aplicável à minha operação de tratamento de dados pessoais, sob pena de não poder executar essa operação. E, naturalmente, as organizações que não observarem a Lei Geral de Proteção de Dados estarão sujeitas às sanções administrativas previstas na LGPD, como advertência, multa de 2% do faturamento, multa diária, publicização da infração, bloqueio de dados e até eliminação dos dados pessoais.
E é importante destacar que essas são apenas as sanções administrativas, aquelas que podem ser impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Naturalmente, uma violação da LGPD pode ainda ocasionar prejuízos aos indivíduos e, portanto, esses indivíduos poderiam ingressar, por exemplo, com ações indenizatórias contra a organização, ou até podem ocasionar, se afetarem direitos de um consumidor, autuações, por exemplo, do PROCON, ou, se afetarem direitos de crianças e adolescentes, ocasionarem, por exemplo, autuações do Ministério Público baseadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, é importante saber que as sanções previstas na LGPD são apenas uma parte do prejuízo que a não observância da LGPD pode, de fato, provocar para as organizações. Em resumo, existem vários motivos para que as organizações se adequem à Lei Geral de Proteção de Dados. Evitar ou atenuar as penalidades aplicadas por inobservância da Lei Geral de Proteção de Dados, preservar a reputação da empresa, aumentar o nível de confiança que terceiros depositam na empresa, pelo fato da empresa ter um programa de privacidade sólido, manter os registros das operações, ou seja, a empresa passa a ter uma visão completa das operações que envolvem tratamento de dados pessoais e, com isso, pode atender adequadamente às solicitações dos titulares no prazo de 15 dias previsto na legislação. Uma vez que a organização atenda a LGPD, ela evita também a exposição em auditorias ou diligências, né, que hoje já trazem perguntas específicas sobre a LGPD. Evita também o inadimplemento em contratos que trazem cláusulas gerais ou declarações gerais, no sentido de que a empresa se obriga a cumprir toda a legislação aplicável, né? E, por fim, ainda permite que a empresa desenvolva um plano de resposta a incidentes de vazamentos envolvendo dados pessoais. E para endereçar o assunto, para buscar a conformidade da organização à LGPD, nós recomendamos que seja feito um trabalho em 2 etapas, sendo a primeira etapa a etapa de diagnóstico, onde são coletadas e levantadas informações para entender onde eventualmente a empresa precisa se adaptar, né, entender quais são os gaps e corrigir esses gaps e saber quais as medidas necessárias para que esses gaps sejam resolvidos. E, por último, uma etapa de adequação, na qual a ideia é justamente implementar todas essas medidas que foram tidas como necessárias durante a etapa de diagnóstico. Portanto, nosso objetivo nos projetos de conformidade é levar a empresa de uma situação de não conformidade, porque hoje ela não tem nenhuma iniciativa concreta, né, que permita ela prestar contas, por exemplo, no caso de uma fiscalização, até uma situação ali de conformidade que precisa ser alcançada até agosto de 2020, quando a lei deve entrar em vigor. E apenas para ilustrar um pouquinho quais as medidas de adequação normalmente são necessárias, a gente pode listar aí a revisão dos avisos de privacidade e das políticas de privacidade interna, a revisão de contratos estratégicos, onde a empresa compartilha informações com terceiros ou através dos quais a empresa recebe informações de terceiros, a elaboração dos relatórios de impacto que forem necessários de acordo com a LGPD, a criação do plano de resposta a incidentes, a designação de um encarregado, né, o DPO, a contratação de seguro, que em determinados casos faz sentido, a criação de questionários para auditar operadores, e a implementação de controles para medir a eficiência do programa de privacidade que for implementado na organização. Entre diversas outras medidas que, a depender do que for encontrado na etapa do diagnóstico, podem também se mostrar necessárias. Enfim, espero que esse vídeo seja útil para demonstrar a importância da LGPD e para deixar claro que existem diversos motivos para que a sua organização inicie a jornada de adequação. Aliás, inicie o mais rápido possível, pois faltam poucos meses para a LGPD entrar em vigor.